oitavo ano. Então é isso. Por que que a gente regionaliza? A gente regionaliza para poder dividir, né? Para poder administrar. Então a regionalização ela já é uma divisão, né? Só que a gente fala do ponto de vista geográfico. Com relação ao continente europeu e o continente americano, que é o nosso, né? A gente já viu que historicamente a gente tem que dividi-lo, né? E essa história ela envolve o nível de desenvolvimento que a gente se encontra no continente. Então a gente vai ter lá, Canadá e Estados Unidos são os mais desenvolvidos. E depois, professor, do México para baixo até a Patagônia, são os menos desenvolvidos. Embora nesse quadro, né, de menos desenvolvidos, a gente tenha como emergentes no continente o México, o Brasil e a Argentina. E no mundo, o Brasil. Mas mesmo assim, isso não é suficiente, né? Porque a gente está marcado, a gente tem uma marca de uma população subdesenvolvida ou em desenvolvimento, né? É um ranço que a gente tem nesse continente americano, porque se a gente for considerar a América Central, né? Já falando do critério geográfico geológico, se a gente não falar da América Central, a base econômica deles é agropecuária ou mineração, né? Ela na totalidade é pobre, paupérrima, né? Aquele istmo, aquela terra estreita que ele faz a ligação da América do Sul para a América do Norte, aquilo ali é de uma pobreza sem igual também. Muitas vezes podendo se assemelhar em alguns pontos com economias do continente africano, com economias pobres lá do continente asiático, quer dizer, aqui no nosso próprio continente, né, entre dois eixos, né, que a gente tem, a América do Norte e a América do Sul, a gente tem ali uma condição muito, muito assim, preocupante de desenvolvimento, né? E o continente ele poderia estar respondendo, né, por uma condição mais igualitária, né? Afinal de contas, nesse continente a gente tem um país que é a primeira economia mundial, né? Quer dizer, o que acontece, né? Que a gente não conseguiu fazer com que todos os países eles alcançassem ali um determinado nível de desenvolvimento que existisse, né? Uma justiça social. E não estou falando nem de dinheiro, né? Mas a Costa Rica tem que ser rica. Eu não sei se ela tem que ser rica, mas eu sei que o povo que está lá tem que viver melhor, né? Isso aí é importante saber. A Bolívia, professor, eu não sei se a Bolívia tem que ser rica ou se ela tem a natureza de riqueza. A questão não é essa. Até porque se a gente não conseguir enxergar isso daí no futuro, né, que a questão não é só de dinheiro, né? A economia é importante, é lógico que é importante, mas não é só ela que tem que mandar nos rumos, não é através dela só que eu vou medir desenvolvimento, né? Eu tenho que ver com o que eu posso fazer com a economia, né, o aproveitamento da economia nos setores que vão dar qualidade de vida. E depois, ou junto com isso, igualdade social, né? O Canadá investe muito menos do PIB dele em educação do que o Brasil, né? Por que o Canadá é melhor que o Brasil? Sendo que o Brasil investe um monte de dinheiro no PIB. Só que aqui nós temos muito mais gente, né? A gente tem mais população. Lá tem menos população. Então talvez por isso, talvez, seja mais fácil. Aqui no Brasil tem uma corrupção largada. Por que a nossa educação está desse jeito? Olha nós aqui na internet. A minha internet está ruim, tem que gravar aula para vocês, né? Por que a gente não tem uma eficiência desse tipo de serviço, uma prioridade desse tipo de serviço? Né? Porque a gente tem que ficar aturando essa carga tributária enorme, né? Pagar salários altos para a iniciativa pública, né? Iniciativa pública que eu falo, os ministérios, né? Os deputados e tudo mais. Quer dizer, professor, mas nem impacta tanto, se não impacta? Será que não mesmo? Né? Então a gente vê que esses níveis, né, que a gente precisava estar alcançando, eles são díspares, eles são diferentes, né? Eles acontecem de um jeito nos Estados Unidos e no Canadá e de outro aqui para nós, né? E por conta disso, a gente pode inventar uma série de critérios para falar de regionalização mundial, uma série de critérios, vários inclusive, né? Mas hoje para a gente, o que vai interessar? Pelo menos a gente fala de três, dois nós já falamos, né, que é o histórico e o social, que divide o continente americano e a América anglo-saxônica e a América latina. Só isso daí já nos dá uma base da diferença que existe, gritante, entre duas realidades. Você tem, de um lado, a América anglo-saxônica rica e do outro lado, a América latina pobre. Professor, mas o Brasil, o México e a Argentina são emergentes. Tá, não interessa, mas o continente não é feito só por Brasil, México e Argentina. Na média, nós somos ruins, não estamos bem. Professor, vai ter indicador. Quem diz que indicador ele tem uma verdade confirmada? Né? Tem indicadores no nosso livro de dados que dizem que
o chinês estuda menos que o brasileiro. Será? Né? Na escola mesmo a gente vê as disparidades. Enfim, a gente sabe que muito da estatística não é verdadeira. Todo mundo sabe disso. Quem que não sabe que dentro de uma sala de aula tem 2, 3 ali que não era para ter passado de ano? Que nem deveria ter passado de ano. E passaram, não passaram? Aumenta a estatística de aprovação. Mas dentro dessa estatística de aprovação tem verdade? Lógico que não. Se você tem gente que não sabe ler e escrever, como é que passa de ano? Então é por essas comparações que a gente vai vendo. O que interessa e o que não interessa fazer para a gente poder estar considerando a divisão. Né? Então, para determinados critérios interessa uma divisão, para outros não interessa, então não é realizado. Mas o fato é a gente saber que a gente pode criteriar pelo que a gente quiser, tá certo? No nosso continente a gente tem a América Latina anglo-saxônica, do ponto de vista histórico, e a América do Norte, né, Estados Unidos, México e Canadá, América Central e América do Sul, onde o Brasil se encontra. Isso é do geográfico geológico, tá? Por certas continuidades de terra, por extensão do território e tal, por similaridades até. Então eles associaram essas similaridades e atribuíram uma divisão. Né? O México ele fala espanhol, não fala inglês que nem o Canadá e os Estados Unidos, não, tudo bem. Só que pelo critério geográfico geológico, o México ele tem lá características similares, né, de continuismo do Canadá e dos Estados Unidos. Né? A porção de terra do México tem lá similaridades com a porção de terra dos Estados Unidos, que tem similaridade com a porção de terra do Canadá. Não estou falando geograficamente, geologicamente, né? Há continuismos físicos, né? De clima, de relevo, de hidrografia, né? Que se associam nesses 3 países. E pronto. Ah, mas não tem nada a ver, professor. Se não tem nada a ver, a gente arruma outro critério. Mas o oficial é esse. E a América Central? Por causa do istmo ali, aquela tripinha fina. Então todos os países que estão, né, agregados, que estão dispostos naquela tripinha ali, naquele istmo, a gente chama de América Central. Porque elas são parecidos. É um istmo ali que liga, né? Então estão todos ali, então beleza. Professor, se o Brasil tivesse aí, o Brasil ia ser América Central, lógico. E o Panamá poderia ser o Brasil. Ué. O fato é que aqueles países que estão naquele tipo de relevo, naquele tipo de clima, naquela condição ali física parecida, eles são considerados América Central. Tá? E a América do Sul? O mesmo critério. Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, né, as Guianas, o Suriname. Então, esses países, né, eles têm lá continuidades muito parecidas. Né? A gente vê ali, nota, por exemplo, o que é o Rio Amazonas sem o Peru, sem a Cordilheira dos Andes? Nada. Na verdade, o que é o Orinoco lá na Venezuela sem o Planalto da Guiana? Não é nada. Por quê? Porque o Planalto Goiano tem um pouco na Venezuela, tem um pouco no Brasil, tem um pouco. E assim é. Então, geologicamente, geograficamente, há uma associação, um compartilhamento de características físicas, né, que fazem com que seja considerado essa massa, né, essa porção em que a gente se encontra, né, que é a porção sul do continente americano, a gente consiga classificar ela como América do Sul. E, professor, outras regionalizações, pode fazer por nível de desenvolvimento econômico, nível de desenvolvimento social. Mas você pode criteriar por aquilo que você quiser. Né? Então, o critério é a gente que escolhe. Professor, mas ele vai ser oficial? Depende do estudo que vai ser conduzido. Né? Se não for oficial, a gente tem ele como referência. Né? A gente usa o que existe como referência para fazer um melhor, ou aquilo que nos seja mais adequado, né? Que a gente queira ali para aquela hora. Então, essa que é a questão. Na outra aula, pessoal, nós vamos falar dos exercícios disso daí e fazer exercício da apostila, roteiro 9, né, que a gente precisa estar fazendo. Embora a gente tenha 2 semanas, né, semana que vem é o prazo para a gente entregar, dia 14. Então até lá a gente faz esse e estamos abordando essa habilidade que é da primeira semana de agosto. Né, é o que está previsto para a primeira semana de agosto. Tá bom, pessoal? Então até lá, um abraço.